Olá, a partir desse momento iniciaremos os estudos do capítulo 6, Direito de Todos. A democracia é um sistema político que permite aos cidadãos escolherem os seus representantes. Num governo democrático, a opinião, os interesses e as necessidades do povo devem ser a base para as decisões dos governantes. Vamos ficar por dentro do que acontece na sociedade? Tá? Então, essa imagem, né, ela está representando uma manifestação, não aqui no Brasil, certo? É uma manifestação em Caracas, certo? Ó, Venezuela, um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro e por causa da crise no país em 19 de abril de 2017. Então, não é tão distante assim de nós, dos nossos dias atuais, né, essa manifestação em relação aos pedidos das pessoas, né, em relação ao governo em que estavam, certo? A crise gerada pelo governo em que estavam, certo? Aqui nós temos algumas perguntas que eu vou elencar e depois, no momento devido, na nossa aula, a gente vai começar a discutir, a comentar sobre isso, tá? Qual o motivo que levou essas pessoas a protestarem? Né? Em sua opinião, as pessoas nessa foto, elas têm o mesmo ponto de vista sobre a situação que o país onde viviam, né, onde vivem nessa época de 2017? Será que todas tinham o mesmo interesse, por isso estavam aqui nessa manifestação? Para você, qual a importância das pessoas participarem ativamente da vida pública, né? Vamos pensar a respeito disso um pouquinho, certo? Então, na verdade, nós iniciamos, né, essa leitura com alguns questionamentos, mas nós queremos trazer para você, nesse capítulo, certo, um verbete de enciclopédia, ou seja, uma explicação, certo, a respeito de determinados temas, certo, que são trazidos pelas enciclopédias, certo, muito conhecidas no nosso mundo educacional, certo, e que ele traz explicações, conceitos a respeito de um tema. Neste caso, nós temos o exemplo aqui do verbete de enciclopédia a respeito da democracia, certo? Então, semelhantemente ao verbete de dicionário, né, que ele traz a descrição da palavra em si, aqui ele vai trazer a definição do conceito, né, de democracia, certo? E aí ele começa com esse texto a respeito da democracia, né? Depois, nas páginas seguintes, nós teremos questionamentos a respeito disso, tá? E aqui no exercício 4, ele traz um exemplo sobre a democracia, né, na sociedade francesa, no século XVIII, que apresentava 3 divisões. Um primeiro estado, que era formado pelo clero, um segundo estado formado pela nobreza e um terceiro estado, que era formado pela burguesia e pelo povo que vivia na miséria, certo? Essa foto representada na legenda pela Assembleia Nacional de renúncia a todos os privilégios de Charles Monnet, é uma gravura colorida do século XVIII, tá? Acredito que a Revolução Francesa já tenha sido estudada por vocês, se não, ainda vai ser mostrando em detalhes como essa sociedade funcionava no século XVIII. Certo? Aí, com base nesse mini texto também, nós teremos alguns questionamentos na página 70 e 71, tá? Então, a princípio, nós temos essas definições sobre o verbete de enciclopédia, certo? Aí, no final da página 72, ele vem com uma definição teórica a respeito do verbete de enciclopédia, que é um gênero cujo objetivo principal é apresentar informações sobre um assunto de interesse para a sociedade em geral. Por esse motivo, ele apresenta uma linguagem mais acessível, objetiva e que geralmente sem indicação de autoria, né? Ela é toda composta por vários autores, então normalmente ele não vem
com o nome de quem cria, de quem faz, de quem se empenha nesse verbete de enciclopédia, certo? Ele vem sempre com o nome da enciclopédia. Né? Há alguns anos atrás, nós tínhamos a Enciclopédia do Conhecer, nós tínhamos a enciclopédia chamada Barça, certo? Nós tínhamos a Enciclopédia do Estudante, que eram alguns exemplos de enciclopédias impressas, né? Hoje, quando nós digitamos, por exemplo, né, esse mesmo termo, democracia, dentro do Google, ele traz as enciclopédias digitais que nós temos acesso e que podemos consultar para ver a definição, a explicação composta nessas enciclopédias digitais também. Tá? Então, a partir de agora, nós retornaremos lá para a página inicial, certo? Do nosso estudo, que é a página 66 e 67, tá? Faremos a leitura do texto sobre democracia aqui na página 68, certo? E faremos os exercícios da página 69 e 70, a princípio. Depois, mais tarde, em aula online, nós faremos a verificação desse exercício e daremos prosseguimento, tá, para o nosso conteúdo sobre verbete de enciclopédia, ok? Até lá e obrigada!